Teve um homem chamado, não sei o que lá, Candidez. Antes, ali perto do rio Itapecerica, existiam índios, que eu não tô me lembrando, parece Guarani. Vieram pessoas pra cá, ensinaram os índios a fazer casas, igrejas. Veio uns índios pra cá, né? Há 87 anos. E Divino veio de um homem de Divinópolis, eu não sei não. No princípio, quando a floresta cobria toda a terra, e os únicos habitantes, os índios cataguases Candidez, viviam por aqui desgarrados, o oeste mineiro era apenas mais uma fronteira desconhecida. Nos idos do século XVIII, época dos bandeirantes, um grupo de proscritos derrotados da Guerra dos Emboabas teria escolhido a estratégica passagem do Itapecerica para se fixar, construindo aqui uma capela. Em 1767, os primeiros moradores erguem uma igreja aos padroeiros, o Divino Espírito Santo e São Francisco de Paula. A vila somava 9 casas. Até que, em 1770, um dos fundadores, Manuel Fernandes Teixeira, doa à Arquidiocese de Mariana 40 alqueires de terra em torno da igreja para a formação do povoado das paragens do Itapecerica, o Rio das Pedras Roliças, na então freguesia de Pitangui, comarca de Sabará. Mas o que se conta ainda hoje é motivo de questionamento entre os pesquisadores. A atribuição de ser um foragido da Guerra do Emboaba em 1711 não coincide com a figura do Manuel Fernandes Teixeira, que fez a doação em 1770, quer dizer, 60 anos depois, uma pessoa que estava fugindo da guerra já tinha mais de 20 anos, então nessa época ele estaria com 80, 90 anos, e uma idade assim muito avançada, no mínimo ele estaria com 90 anos. Uma idade muito avançada para uma pessoa fazer uma doação e depois ainda viver ainda mais uns 10 ou 20 anos, quer dizer que tudo não passa de uma lenda mesmo, é essa história, né, dos Candidez como sendo uma tribo completa e sendo também o nome da pessoa que fundou Divinópolis. No novo século, o Arraial conhece mudanças. Em 1813, a freguesia do Divino Espírito Santo do Itapecerica já somava 1.154 habitantes. Em 1830, a matriz é inteiramente destruída por um incêndio. A reconstrução da igreja levou 4 anos com a mobilização de todo o povo e os recursos dos mais ricos para deixá-la maior e mais bonita. No mesmo período, era construído no Largo da Matriz o sobrado do capitão Domingos Francisco Gontijo. Elegante entre as poucas casas do Arraial, a residência do capitão tinha um armazém de secos e molhados no primeiro andar, que comercializava produtos trazidos do Rio de Janeiro. Durante o século XIX, o sobrado serviu de hospedaria para todos os visitantes ilustres ao curato do Divino Espírito Santo e São Francisco de Paula do Itapecerica. Em 1850, o Arraial crescia ao ritmo dos tambores, danças e cantorias dos negros nas festas de reinado, em torno da recém-inaugurada igreja de Nossa Senhora do Rosário, promovidas pela Irmandade do Rosário, sob os bons olhos do festeiro vigário Francisco Guaridá. O branco não participava. O branco só participava como festeiro, como pagador de promessa, né? Por alguma graça alcançada. Era só africano. A festa tinha aquele ritual todo, né? De reis, rainhas e festeiros que levavam aos donativos, levavam
as doações para a igreja. E essas doações eram feitas dentro da igreja. Então, se o fazendeiro, por exemplo, dava um boi, o nome dele era gritado, tocava sino, tocava tambores. Então, o fazendeiro rival queria ver o nome dele gritado mais forte, ele dava 2 bois para a igreja. Bem devagar, o arraial progredia. Mas o distrito do Espírito Santo estava prestes a conhecer sua transformação mais profunda: a chegada da ferrovia. Um apito corta os ares do oeste mineiro e chega até o distrito do Espírito Santo pelos trilhos da Bitolinha 76 da Estrada de Ferro Oeste de Minas. Em 1890, é inaugurada aqui a estação de Henrique Galvão, uma homenagem ao engenheiro-chefe da obra. O ramal ferroviário representou um impulso decisivo para o desenvolvimento e a ocupação definitiva do distrito. O homem daqui já não seria mais o mesmo. Na última década do século, o arraial conheceu uma movimentação nunca vista. Explode, em 1899, a primeira greve na Estrada de Ferro Oeste de Minas, por falta de pagamento aos funcionários. A virada do século foi comemorada na matriz, à luz de velas e lampiões, e nas casas de família com muita festa, ceias e brincadeiras. Os benefícios da ferrovia não paravam. Em 1910, os trilhos da estação Henrique Galvão foram estendidos até Belo Horizonte. Enquanto isso, as articulações para a emancipação do arraial eram intensas. De imediato, o farmacêutico Pedro X. Gontijo não encontrou boa receptividade para a causa. Foi preciso a adesão ao movimento do padre Matias Lobato, do dentista Francisco Ribeiro de Carvalho, do professor Antônio Olímpio de Moraes e o apoio decisivo do patriarca Francisco Machado Gontijo. Os 5 formaram a comissão encarregada da criação do município, que possuía já quase 7.000 habitantes. No dia 30 de agosto de 1911, depois de uma grande campanha, o arraial tornou-se município e ganhou o nome de Vila de Henrique Galvão, comemorado com muita festa. Em 1912, o município elege sua primeira Câmara Municipal. Para a presidência, é escolhido o então caixeiro viajante Antônio Olímpio de Moraes. Ele mesmo sugeriu o nome Divinópolis para a jovem cidade, que já possuía aproximadamente 400 casas. Antônio Olímpio promoveu a abertura das primeiras ruas com 20 metros de largura e a elaboração de um plano urbanístico futurista, que deu à cidade sua face moderna. A ferrovia consolida de vez sua relação com a cidade. Em 1916, uma nova estação é inaugurada. Em seguida, a instalação das oficinas da Estrada de Ferro Oeste de Minas e da Vila Operária do Esplanada proporcionam a expansão urbana, a ampliação da oferta de emprego e do mercado de consumo. Divinópolis recebe um grande contingente de mão de obra especializada. Em 1916, as oficinas já eram consideradas as maiores e as mais bem equipadas da América Latina.
A usina hidrelétrica da Cachoeira do Bracinho, com 3 turbinas, fornecia eletricidade para a fabricação de peças e equipamentos e conserto das locomotivas e vagões de toda a ferrovia. Mas o preço pago pelo progresso foi alto. As pedras roliças naturais da Cachoeira Grande foram dinamitadas pelos engenheiros da Estrada de Ferro e viraram cascalho para a construção da usina. Outra explosão acontecia nos embates político-religiosos travados entre o anticlerical Pedro X Gontijo e a Igreja Católica. A polêmica intensa durou mais de um ano e logo a cidade se dividiu. Depois de acirradas trocas de acusações dos dois lados, um pacto em sessão solene na Câmara pôs fim às brigas políticas. Mas X Gontijo, a partir daí, com seu estilo polêmico e provocador, teria influência marcante na política local. A década de 20 foi decisiva para o desenvolvimento de Divinópolis. A cidade inaugura a luz elétrica, gerada pela usina São José, no Rio Pará, e com isso a industrialização ganha ritmo. A ponte metálica do Niterói também é inaugurada. Divinópolis ganha uma igreja batista. É aberta a loja maçônica Estrela do Oeste de Minas e em 1924 chegam os frades franciscanos que passam a responder pela Paróquia do Espírito Santo. A Revolução de 30 encontrou na cidade forte mobilização em torno dos ideais do movimento. Com a deposição do governo federal de Washington Luiz, assume o cargo de prefeito nomeado o polêmico Pedro X Gontijo, que ficaria pouco mais de 5 anos no poder. Em 1931, é criada a primeira usina de álcool motor extraído da mandioca da América Latina. A usina do Gravatá produziu até 1940 mais de 3 milhões de litros de álcool. A industrialização avançava com a inauguração pelo grande empreendedor Jovelino Rabelo da Companhia Fiação e Tecelagem, a maior fábrica da cidade. A Rede Mineira de Viação já empregava 700 ferroviários, entre eles muitos paulistas da antiga Rede Sul Mineira, deixando para trás o que para outros ainda era uma aventura arriscada no Oeste. Olha, as mudanças dos paulistas para Divinópolis foi assim muito cheio de dúvidas, receios e até certa apreensão, porque os paulistas iam enfrentar um desconhecido, né? Então, eles iam largar suas casas, temporariamente suas famílias, e enfrentar um lugar que eles não sabiam como iam ser recebidos. Então, os boatos lá em Cruzeiro, alguém já tivesse passado por aqui, falava que Divinópolis era carro no sertão. Então, naquele tempo que as comunicações eram muito curtas, né? Sertão era lá no fim do mundo. Então, o pessoal já ficava com aquele receio. E aqui morriam muitos divinopolitanos, vitimados pela maleita e por picada de escorpiões. Então, em vista desses boatos, muitos ferroviários preferiram perder o emprego a se apresentar à nova sede. Não vieram para cá mesmo. Muitos deles. Divinópolis assumia sua principal vocação, a de ser uma cidade cosmopolita formada por legiões de forasteiros. A década de 40 não foi diferente. A Rede Mineira de Viação inaugurava na cidade a primeira escola profissional, criando as bases para a formação e modernização da mão de obra empregada nas oficinas, que garantiram a expansão ainda maior do parque industrial que se formava na cidade. No esforço de guerra brasileiro, as oficinas da rede construíram 2 locomotivas, a 339 e a 340. O capitão da indústria, Jovelino Rabelo, liderava a corrida desenvolvimentista e criava a Companhia Mineira de Siderurgia, a primeira usina siderúrgica do Oeste Mineiro. Em 46,
era inaugurada a usina hidrelétrica do Gafanhoto, a primeira usina de eletricidade da CEMIG. Em 47, a cidade ganhava também o seu aeroporto, na gestão do prefeito Jovelino Rabelo. Este filme, produzido na época, oferece uma boa ideia do clima que a cidade vivia. Divinópolis, o maior centro industrial do oeste mineiro, atesta o poder realizador dos seus habitantes. Seu desenvolvimento industrial, que é inegavelmente um dos maiores do estado montanhense, é dos mais ativos e prósperos. Sua topografia e seu traçado oferecem aos visitantes magnífica impressão. Longas avenidas, ruas retas e belos jardins colocam Divinópolis lado a lado com os mais adiantados centros do estado de Minas Gerais. Mas nem tudo era tão frenético quanto parecia. Aqui é quase um arraial, né? Não tinha calçamento, né? Entrava carro de boi, entrava cavalo, limala, agora não entra, né? Divinópolis é uma cidade espetacular, com 2 rios cruzando a cidade. Você pensou ali, o Pará, Itapecerica, a gente pescava, a praia do Niterói, que era uma verdadeira praia para nós. As pessoas iam para lá para fazer piquenique, a gente ia pescar. Em 49, o Santuário de Santo Antônio estava pronto, consolidando a presença marcante dos franciscanos na formação da jovem cidade. Vem a década de 50 e com ela novos estímulos ao crescimento. Ao mesmo tempo, a Rede Mineira de Viação, sob a gerência do governo do estado, administrava precariamente a ferrovia. Os salários atrasavam até 6 meses. Era uma vida dura. A vida de comprar de caderneta, farmácia com caderneta, armazém com caderneta. Em consequência, os ferroviários deflagravam uma greve atrás da outra. Toda a família participava, especialmente as esposas. Para não dar alarme, o pessoal não ficar sabendo, a polícia e tal, eles falavam, a Joana é o nome que eles davam à greve, né? A Joana vai casar hoje. Era senha, sabe? Às 10 horas ou meia-noite. Então, chegando naquela hora, os acidentes da rede apitavam. Era tudo combinado, né? Imediatamente, as locomotivas todas que estavam no pátio, lá da oficina da estação, rompiam naquele apito infernal. Era 1 hora apitando. Estourou a greve. Mesmo com as acirradas disputas políticas entre UDN e PSD, a receita do crescimento de Divinópolis já estava escrita. Assim começava o ciclo do Gusa, que chegou a somar 20 siderúrgicas no final dos anos 50. A maior delas, também por iniciativa de Jovelino Rabelo, foi inaugurada em 1954, a Companhia Laminação e Cimento Portland Pains, com uma produção de 10 mil toneladas de aço em lingotes no primeiro ano. Foi quando a industrialização e o comércio da cidade geraram mais riquezas. Então a posição de Divinópolis foi extraordinariamente de progresso, de crescimento, nesse curto espaço de tempo. Divinópolis dá um salto de 24 mil habitantes na década de 40 para 53 mil nos anos 50. Neste período, Divinópolis bancava com recursos próprios sua expansão. O então prefeito Sebastião Gomes Guimarães ampliou a infraestrutura urbana. Quem chegava por aqui se entusiasmava com as oportunidades. A indústria era do ferro Gusa, transformação, carvão perto, minério perto, a tecnologia deixada aqui, criada aqui pelo coronel Jovelino Rabelo e outros pioneiros. A cidade vivia realmente o seu boom de explosão, não só demográfica, como uma explosão também industrial. Mas
a cidade ainda respirava a tranquilidade interiorana. Meu avô vendia lotes para uma pessoa aqui, que importante na época, que era o coronel Jovelino Rabelo. Meu avô trabalhava vendendo lotes para ele, era o loteamento de uma parte da cidade. Quer dizer, estava loteando os cerrados, né? E eu ia junto com meu irmão para medir os lotes. Então, aquela experiência do cerrado, daquele mato ralo, daquelas borboletas, na beira da linha, é Divinópolis para mim. O que era a cidade nos anos 50, a sua configuração, a sua tranquilidade, mesmo o seu perfil geográfico, a sua geografia, o seu perfil humano, as pessoas com muita tranquilidade, os poucos carros na rua, e as mangueiras, os quintais e a mina d'água. O tipo de céu que existia na cidade nos anos 50, isso tudo foi determinante para mim, eu acho. Na década de 60, Divinópolis era a terceira cidade do interior de Minas em crescimento, com uma taxa bem acima da média estadual. A indústria de fundição se expandia, enquanto as siderúrgicas já produziam quase 160 mil toneladas de ferro gusa por ano. O comércio já contava com mais de 1.000 estabelecimentos diversificados. Divinópolis se consolida como a cidade polo da região. Na virada da década, Divinópolis já somava quase 80 mil habitantes. Nos anos 70, a cidade descobre outros ramos de atividade: as confecções e a construção civil. É quando o centro passa por uma ampla modernização sob o comando do então prefeito Antônio Martins Guimarães. No mesmo período, começa o processo de exaustão das reservas naturais de carvão da região, colocando em xeque o modelo de expansão da indústria siderúrgica, agora questionada pelos danos causados ao meio ambiente. Do mesmo modo, crescem os problemas, especialmente na periferia, com a falta de planejamento na ocupação do espaço urbano. A década de 80 é marcada pela instalação de novas empresas e, sobretudo, pela expansão das confecções, com quase 1.000 pequenas indústrias que absorviam principalmente a mão de obra excedente dos setores industriais em crise. Divinópolis assume o 6º lugar do estado em população, com 117 mil habitantes. Mas a fatura do desenvolvimento agora começava a ser cobrada. Quase 180 mil habitantes. Consumo de 170 milhões de quilowatts-hora. Mais de 40 mil veículos nas ruas. 125 mil imóveis. Quase 1.800 indústrias. Ao longo do século XX, Divinópolis se transformou numa metrópole muito agitada para alguns e ainda tranquila de se viver para outros. Na década de 90, a cidade está cobrando o preço de sua expansão. A riqueza gerada pelos recursos próprios agora demanda novos investimentos para garantir o processo de crescimento. Divinópolis depende, mais do que nunca, da união de esforços. Crescer. Eis a vocação, mas sem perder os valores que a cidade preserva ao longo da história. Divinópolis vai renovando no dia a dia as boas lembranças de uma outrora pequena cidade do interior.
Era assim, aos domingos as pessoas se sentavam na sombra com faca e laranjas, né? Tomavam a fresca, riam do rapaz de bicicleta, a campainha desatada, o ar enfeitado de laranjas. A gente falava, que bobagem, né? Daqui a muito progresso tecnológico que já chegou, né? Quando eu quiser lembrar o domingo, no meu país de memória e sentimento, essa bicicleta com o ar enfeitado de laranjas é o domingo, aquele domingo antigo.